Olá, pessoal. Vamos iniciar hoje a explicação e colocar alguns exemplos na prática dos comandos de manipulação de dados. Tá? Até o momento a gente viu os comandos de definição de dados, que é criar banco, criar tabela, criar índice, criar campo, e agora a gente vai fazer os comandos de manipulação. A gente vai começar pelo select, mas depois os comandos de inserção de dados, né, de alteração, de delete. Né? O select é o primeiro para a gente fazer os mais simples e mais variados, né, comandos que a gente vai ver de manipulação. Então, manipulação vem aqui do DML, né, linguagem de manipulação de dados, ou, do inglês, Data Manipulation Language. Que ele diz uma maneira genérica, uma sintaxe, né, a gente vai utilizar aqui como exemplo bancos e agências, mas de uma maneira genérica, o que é o select, né? É o famoso selecione. Se eu colocar um asterisco, ou seja, select asterisco, quer dizer que eu estou trazendo todos os campos from, a partir da tabela tal. Esse tabela aqui é o nome da tabela. Estou trabalhando com a tabela banco, cliente, assim por diante. Então, o primeiro SQL simples que a gente vai fazer é selecionar todos os bancos a partir da tabela bancos. Tá? Ou seja, esse todos aqui quer dizer todos os campos dentro da tabela. Então, o asterisco quer dizer o nosso curinho, o nosso todos. Tá? Então, aqui, cada exemplo, ele tem embaixo uma explicação. Então, seleciona todos os registros e campos da tabela bancos. Então, nesse set aqui, por exemplo, como é que eu vou fazer? Dá um Ctrl C, lá no nosso WAMP. Tá? Vou dar até um zoom para ficar melhor. Então, aqui estou na tabela bancos agências, né? No banco de dados, desculpa, bancos agências. E vou no SQL. Ah, mas se eu precisar fazer um SQL na tabela agência, eu preciso ir? Não, não preciso. Não preciso ir em cada tabela para fazer o SQL, o select. Vou simplesmente no mesmo banco. Então, estou no banco das agências e vou executar o comando aqui. Dei um Ctrl V e vou dar um executar. Dei um erro. Ah, por que deu um erro? Porque a minha tabela aqui se chama banco e não bancos. Escolhi aqui o comando. Algumas diferenças que pode dar para vocês também, pode ser no nome dos campos, tá? Então, mais para frente, pode ser que dê alguma diferença nesse sentido aí. Então, exemplo, tá? Select asterisco from bancos, mas a minha tabela aqui se chama banco, então, sem o S. Vou trazer os dados aqui, me trouxe, né? Então, se der certo, ele vai trazer os dados para você e daí vai mostrar aqui, um tiquezinho, deu certo. Qual que é o comando que você usou? Select asterisco from banco, tá? Esse é o primeiro comando, assim, sabe? Trazer todos os, todos os registros, né, de uma determinada tabela. Ah, se eu quisesse trazer todos da tabela cliente, como é que a gente faz? Então, SQL, vou apagar aqui, porque ele acabou entrando na tabela banco. Eu vou fazer aqui, select, asterisco, from cliente. Selecione todos da tabela cliente. Tá? E trouxe todos os dados da tabela cliente. O nosso primeiro exemplo aí é o select asterisco from. No próximo exemplo, ele já dá uma select count. O que é um count? O que o count faz, né? Seleciona e conta todos os registros da tabela agência. Nesse caso, porque eu coloquei o from na tabela agência. Então, o count ele vai mostrar quantos registros existem na tabela agência. Tá? Vou copiar aqui também. A gente pode também, antes de executar, a gente pode conferir quantos existem na tabela agência. Vamos só pegar aqui. Mostrar, ó. Aqui eu tenho 5 registros, né? 5 linhas na tabela agência. Então, depois de eu executar aquele comando, vai ter que me trazer 5.
É só clicar aqui no banco para não trazer nenhuma tabela. Vou no SQL e vou executar. Select count from agência. E ó, me trouxe aqui, ó, 5. Tá? A select executada e o valor total de 5. Né? Aqui ele traz um warning, tá? Só porque ele diz assim, não executou nenhuma coluna exclusiva, justamente porque eu queria que contasse todas. Tá? Então ele conta quantas linhas tem. Então, se eu quisesse pegar aqui, dar um editar, né, na mesma consulta que eu fiz, vou editar. Então, eu não quero trazer da tabela agência, vou trazer, sei lá, da tabela cliente. Aqui. Na tabela cliente, eu tenho 6 registros. Né? Se quiser conferir, cliente, tem 6 linhas aqui, ó, 6 registros. Então, esse seria o nosso select count. Vamos trazer aqui agora para somar o valor de um campo. E a gente vai usar o sum. Naturalmente, né, de todas as tabelas que a gente tem aqui, o que mais faz sentido eu trazer uma soma, né, é na tabela saldo. Né? Por que eu vou trazer uma soma aqui de código? Não faz sentido, mas poderia fazer. Né? Aqui também só tem código, aqui também só tem código. Né? Então, vindo o valor numérico que faz sentido a gente fazer uma soma, né, seria o select na tabela saldo. Então, aqui eu peguei o exemplo, select são saldo na tabela saldo, vou executar aqui. Opa. Então aqui, esse campo saldo, ele quer dizer do campo mesmo dentro da tabela, tá? A coluna aqui, existe a coluna saldo. E esse from saldo, daí sim é o nome da tabela. Por coincidência, a gente tem na mesma tabela um campo e um nome, né? O mesmo aqui. Vamos executar. E me trouxe aqui a soma do saldo. Então, se a gente observar que temos esses dados aqui na tabela saldo, né, essas informações, ele fez a soma para nós e trouxe aqui o resultado da SQL. 3.365. Da mesma forma que a gente usou o sum, a gente pode usar outros aqui. Conforme está aqui na apostila, né? Tem aqui o mínimo, o máximo, né? O sum que a gente fez aqui. O AVG é a média. Então, vamos usar a média em vez do sum. Então, vamos usar o AVG. AVG de average. Ok. Então, aqui ele trouxe a média para nós. A média dos saldos que existem na tabela, né, é 560.833. Vamos fazer mais um aqui. Vamos usar o max. Max. Antes de testar aqui, vamos observar. Qual que é o máximo saldo de todos esses daqui? O maior saldo, ou seja, o valor maior, o max, é 1.200. Então, eu tenho que trazer esse 1.200 aqui. Vamos executar. Ó, eu trouxe aqui o 1.200. Tá? E o mínimo, né, naturalmente, seria o contrário do máximo, traria o menor saldo que existe na tabela. E por enquanto é isso, depois vamos parar por aqui e vamos executar esses exemplos aí no banco de vocês. Depois a gente continua aqui a partir da 4, a gente faz uma outra gravação.